Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: a igreja nunca será extinta nem vencida. Lucas 22:20 está escrito: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Jesus aqui declara, meus irmãos, que Deus fez um novo pacto com os homens. E este pacto está manifestado na igreja. Portanto, a igreja, nós somos o povo do novo pacto. E este novo pacto foi firmado no sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. É por isso que a igreja nunca será extinta e nunca será vencida. Em Efésios 1:4, a Bíblia diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Isto mostra que a igreja nasceu na eternidade, nasceu no coração de Deus. A igreja irrompeu na história pelo ministério do mais fantástico vulto da humanidade, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a igreja, o que é a igreja? A igreja não é um agrupamento social. A igreja não é uma instituição meramente sociológica, não. A igreja é um agrupamento de pessoas salvas pelo poder de Deus. Por isso que a igreja dispensa receitas sociológicas, receitas filosóficas, antropológicas e empresariais para sobreviver. Porque a igreja é sobrenatural. Ela não precisa se adaptar aos novos tempos, aos novos métodos e a novas técnicas. O que mantém a igreja de pé é a presença do Espírito Santo que opera nela, que age nela, que atua nela. Por isso, a igreja não precisa de novos métodos, de novas técnicas e também não precisa jamais de se adaptar a novos tempos. Agora, a igreja pode deixar de ser igreja. Quando? Quando ela se adapta aos novos tempos. Se a igreja se adapta aos novos tempos, ela perde a essência, ela perde o conteúdo da sua mensagem. Aí sim, ela deixa de ser igreja. Se a igreja se adequar, se adaptar aos novos tempos, ela perderá o foco da sua missão. E perdendo o foco da sua missão, ela deixa de ser igreja, ela é vencida. Quando a igreja se adapta aos novos tempos, é muito perigoso. Porque o culto vira diversão, vira entretenimento. Glorificar a Deus passa a ser gritar no púlpito, passa a ser dar murros nos bancos da igreja, passa a ser espremer os olhos como quem sente dor de barriga. Quando a igreja deixa de ser igreja, porque se adapta, se adequa aos novos tempos, aí o Espírito Santo é como se fosse um fio descascado, dando choque nas pessoas para agitá-las. Meus irmãos, escute bem. Ser espiritual, ser avivado, não tem nada a ver com agito, não tem nada a ver com barulho, não tem nada a ver com expressão corporal. Ser espiritual, ser avivado é ter caráter, é refletir Jesus na sua vida, é refletir sobre os atributos de Deus, sobre a eternidade. Ser avivado, ser espiritual é andar como Jesus andou. Quando a igreja se adapta aos novos tempos, é perigoso, porque o foco dela passa a ser um foco humanístico e não bíblico. Aí ela deixa de ser igreja, aí ela é vencida. O humanismo, meus irmãos, toma o lugar da Bíblia. E quando o humanismo toma o lugar da Bíblia, a
a igreja deixa de ser igreja. Ou seja, não é mais o que Deus fala na sua palavra. O que vale agora são os escritos dos ímpios. Vale mais, eles valem mais os escritos dos ímpios, dos pecadores, dos incrédulos, valem mais do que a palavra de Deus. Os escritos de Freud, de Carl Jung, de Erich Fromm, de Skinner, valem mais do que a Bíblia. Vale salientar aqui, meus irmãos, que o humanismo secular é antagônico à palavra de Deus. O humanismo secular é antagônico, porque é anticristão. Porque ele ignora o pecado, deifica o homem e idolatra o interior do homem. Promove a idolatria interior. Por isso que é anticristão, o humanismo. O humanismo olha para dentro do indivíduo, procurando bondade e força. A Bíblia diz que o indivíduo é um pecador depravado, sem justiça própria, e cuja esperança é a justiça imputada a este homem, a esta mulher, por Cristo. O humanismo, meus irmãos, é antagônico com a Bíblia, porque o humanismo é centrado no homem e a Bíblia é centrada em Deus. O humanismo ensina relativismo e a Bíblia ensina absolutos. São antagônicos, o humanismo e a Bíblia. O humanismo, ele ensina que as pessoas têm as respostas da vida dentro de si mesmas. Enquanto a Bíblia diz que as respostas para a vida são encontradas nas Escrituras, por Deus em Cristo Jesus. 2 Pedro 1,3 diz a Bíblia: pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Meus irmãos, o humanismo é antagônico, vai na contramão da palavra de Deus, porque ele ensina que a chave para os problemas pessoais está em algum lugar no passado, mas a Bíblia lida conosco no presente. Deus muda o interior do homem sem que o homem necessite olhar para as raízes das causas no passado. A Bíblia não recomenda que nós olhemos para atrás, olhemos para qualquer trauma do passado, para qualquer relacionamento do passado. A Bíblia não recomenda. Se temos que olhar para trás, é para a cruz de Cristo e o que ela, a cruz, fez conosco. Filipenses 3, 13 e 14 diz a Bíblia: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Meus irmãos, lamentavelmente, o homem colocou o foco no próprio homem. Eis a desgraça. A igreja nunca será vencida. Sabe como? Se ela pregar a santidade, o juízo final, a volta de Cristo. A igreja nunca será vencida. Sabe como? Se os seus sermões nos púlpitos falarem da cruz, falarem da salvação pela graça por meio da fé, falarem sobre arrependimento e pecado, ela nunca será vencida se assim ela proclamar essas verdades. Meus irmãos, o Senhor da igreja, sabe quem é o Senhor da igreja? Sabe por quê que a igreja nunca será extinta nem vencida? Porque ela tem um Senhor. E sabe quem é o Senhor da igreja? O Senhor da igreja é aquele que diz de si mesmo: eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Eis o dono da igreja, eis o Senhor da igreja, Jesus Cristo, o vencedor da morte, aquele que vive. Meus amados irmãos, é por isso que a igreja nunca será extinta, nem vencida. A igreja nunca será extinta, nunca será vencida. Sabe por quê? Porque ela vive ao pé da cruz. Se a igreja vive ao pé da cruz, ela sempre será a igreja vencedora.
igreja, ela é vestida de sobrenaturalidade. Por isso que a igreja não precisa de receitas, de marqueteiros para sobreviver. Não precisa. Ela basta porque a si própria, porque Deus é o comandante da igreja. Deus é o chefe da igreja. Jesus é que conduz a igreja é dele. Por isso a igreja nunca será vencida, nunca será extinta. Que o Senhor vos abençoe nesta hora. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e dono da igreja. Amém e amém.